O segundo turno das eleições 2014 vai acontecer no dia 26 de outubro. E você que não votou no primeiro turno, saiba como justificar seu voto. O primeiro turno das eleições 2014, que aconteceu no dia 5 de outubro, apresentou surpresas nos resultados à presidência da República. Marina, que apresentava uma porcentagem maior nas pesquisas em cima do candidato Aécio, terminou em terceiro lugar. Eu digo que a grande perdedora foi a Marina nesta eleição, né? Embora ela manteve um número muito próximo ao de 2010. Portanto, o eleitor da Marina é um eleitor fiel, né? Que se mantém com ela, né? Agora, ela, particularmente, eu creio que teve um conjunto de fatores que influenciou para que isso acontecesse. Primeiro, que o partido no qual ela se candidatou não é consensual à figura de Marina. Bom, então você já não tem toda a militância na reta final dando apoio, né? Você tem contradições no discurso dela, ora afirma uma coisa, ora afirma outra, né? Isso confunde o eleitor, né? E mais do que confundir, cria dúvidas com relação à personalidade que ela tem que ter enquanto gerente do país, né? Porque o executivo é isso, é gerenciar, você não pode titubear, e ela mostrou muita dúvida durante toda a campanha, mostrou ideias pouco claras na sua campanha, mudou, e isto fez com que, obviamente, o eleitor pulasse para trás, que é o caminho oposto seguido por Aécio, por exemplo, né, que estava bem atrás, mas persistiu firme, partiu com um caráter mais agressivo, né, mais do que se espera de um candidato, e conseguiu reverter o processo. No estado de São Paulo, o candidato Serra, eleito senador, e o candidato Geraldo Alckmin, reeleito a governador, venceram com uma grande vantagem a seus adversários. Sem dúvida nenhuma, né? E mais do que nada, pela falta de candidatos capazes de concorrer com ele, né? Eu creio que uma das poucas pesquisas que acertou e que se manteve durante todo o processo eleitoral foi a vitória do Geraldo Alckmin no primeiro turno. O que mostra que os tucanos estão entrando muito forte no estado de São Paulo, tem uma votação muito expressiva, mas por outro lado é um voto muito conservador o do paulistano, né? Ele não é muito aberto para mudanças, e com isto aquilo que já existia acabou sendo referendado. Não foi surpresa nenhuma, não é? A surpresa poderia sido se houvesse segundo turno, mas como isso não ocorreu, então podemos considerar como previsível o resultado do governador. Sem dúvida nenhuma. Agora, eu particularmente, e muitas pesquisas também achavam que não ia ser tanta diferença na relação do candidato do PT com o do PSDB, né? Mas, de qualquer forma, nós dizemos assim na política que será uma briga de cachorro grande, ou seja, são dois nomes extremadamente consagrados no estado de São Paulo. Qualquer resultado seria previsível, né? Não surpreenderia nada. Agora, como o estado de São Paulo como um todo parece que bandeou já de uma vez para o lado do PSDB, então o Serra teve muita vantagem com isso, né? E saiu eleito também de uma forma bastante surpreendente pela diferença de votos. Em Bauru, nenhum dos candidatos a deputado federal conseguiu atingir os votos para serem eleitos. Já para deputado estadual, Pedro Tobias foi reeleito e o pastor Celso Nascimento vai estrear pela primeira vez na Assembleia Legislativa. Mais ou menos já era previsto que Bauru não tivesse um deputado federal. Agora, a surpresa ficou no âmbito estadual. Sendo otimista, nós poderíamos dizer que conseguimos um ganho de 100%, de um passou para dois, né? Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, né? Nós não temos um deputado federal porque o percentual de votos que precisa para ser eleito pelos partidos que tinham candidatos é muito alto, né? Ou seja, aquele coeficiente eleitoral para nós é muito prejudicial, salvo que tivesse sido colocados muitos votos numa pessoa só e o partido tivesse tido um grande puxador de votos, que não é o caso. Então, mais uma vez, nós ficamos nas portas. Agora, a surpresa ficou sim para o deputado estadual, não é? Porque o que se esperava também era justamente por isso, porque nós temos muitos candidatos, o voto muito disperso, tem gente que vem de fora que leva muitos votos, não é? E isso preocupava, né? Foi uma grata surpresa ter dois, e eu creio que isso é um sinal, não é, de que de alguma forma se ganhou em representatividade, ou seja, o número de votantes de Bauru já demandava dois candidatos faz muito tempo.
O professor de política brasileira acredita que os deputados estaduais eleitos da região de Bauru irão ajudar a trazer recursos para a cidade. Sem dúvida nenhuma, até porque eles também tiveram votação aqui, né? A votação que tiveram aqui em Bauru também contribuiu para que eles fossem eleitos. E é um espaço aberto para o futuro para eles, né? Se eles dão as costas para um eleitorado imenso como o de Bauru comparado com o da região, estariam negligenciando um colégio eleitoral que pode trazer muitos frutos no futuro. Então é normal que eles deem também alguma atenção à nossa região. Embora eu digo o seguinte, que o principal responsável daqui para frente para conseguir verbas, recursos federais, é o prefeito. Infelizmente, a ausência do candidato, que seria a porta aberta no governo federal, né? Nós não temos, então cabe ao executivo local se movimentar mais ainda, né, para procurar os recursos. Em Bauru, dos 257.990 eleitores cadastrados, 19,36% não foram às urnas. Para a presidência da República, o candidato Aécio foi o mais votado na cidade. Maximiliano acredita que o segundo turno não será diferente. Sim, inclusive eu creio que pode até aumentar a vantagem, não é? Quer dizer, do número de votos que irão para o Aécio. A tendência do estado de São Paulo, não é? O que discorre, assim, de uma forma distorce de tudo o que aconteceu em Minas, né? Que é justamente o oposto. O estado do Aécio ele não levou, né? E aqui, na verdade, quem embalou a vitória dele foi o PSDB. Há um detalhe nessa trajetória toda que nós temos que ficar muito atentos. Se persistir a situação da falta de água, né, e ela se acentuar muito nesse espaço de tempo que nós temos pela frente, pode ser que exista uma reversão na votação. Por quê? Porque é uma má gestão de quem está no governo do Estado, no caso o PSDB. Então tudo aquilo que se critica ao PT pode, de alguma forma, bater muito forte no PSDB. Então, eu alertaria para esse fator que está aí, que está tentando ser, de alguma forma, mantido, né? O abastecimento, dizendo que não tem problema, quando todos nós sabemos que é um problema, sim, gravíssimo em relação a isso. O segundo turno, que vai acontecer no próximo dia 26, vai eleger o novo presidente da República. A disputa será entre o candidato Aécio Neves e Dilma Rousseff, candidata à reeleição. Eu diria, inclusive, que com um nível muito baixo, né? Porque se nós temos o segundo turno, ele foi concebido para que os candidatos pudessem apresentar de forma mais detalhada as propostas. Ou seja, eu equiparo os dois, do mesmo tempo na propaganda, né? Do mesmo tempo de espaço para poder apresentar os seus princípios, as suas ideologias, e é isso que a gente quer. Eu não quero obrigar, não quero baixaria, né? Mas infelizmente parece que se volta mais para você desqualificar o outro candidato do que para você apresentar propostas, né? E isso já começou, né? Já está aí visível. Espero que os candidatos tenham bom senso, né? Para rever um pouco as posturas deles e que a população quer esclarecimentos, né? Nós não queremos outras coisas, nós queremos que nos apresentem ideias, soluções para os graves problemas que estamos enfrentando. E você que não compareceu para votar no primeiro turno, saiba que você pode votar no segundo turno. O eleitor que tem o nome dele constando na urna eletrônica e está apto a votar, ele continua apto a votar no segundo turno das eleições, independentemente da ausência do primeiro. Então, mesmo tendo justificado o primeiro turno das eleições, ele deve comparecer às urnas no segundo turno e votar. O eleitor que não votou no primeiro turno deve justificar seu voto. Elas devem procurar os cartórios até 60 dias após o primeiro turno das eleições. Juliana explica que os eleitores que não justificarem seu voto sofrem algumas punições. As pessoas que não votaram no primeiro turno das eleições, elas devem procurar o cartório eleitoral para fazer uma justificativa por escrito para o juiz eleitoral, apresentando as razões pelas quais não votou, e se isso não for possível, então fazer o pagamento de uma multa. Porque a pessoa que não votou e não justificou, como eu disse, ela fica com débito perante a Justiça Eleitoral. Sendo assim, na inscrição para um concurso público, por exemplo, quando o edital exige uma certidão de quitação eleitoral, ela não tem essa certidão para apresentar.